Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando mais uma vez aqui na sua telinha, mais um podcast hoje especial para o canal Judeus da Amazônia e o Marajó Sefadi, né? Juntamente com o professor Valdir Borges, estaremos aqui falando sobre mais um lançamento especialíssimo para a trajetória dos judeus na Amazônia, né, professor? É isso aí, estamos aqui com a autora, inclusive, da obra, né? Que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, né? E eu tenho certeza que vai ser um papo muito, muito legal, né? E interessante para a história, né? Dos judeus aqui na Amazônia, especialmente no Amapá, né? Amapá. E a nossa convidada certamente domina o assunto com muita propriedade. E eu tenho certeza que nós vamos ser, vai ter um momento aqui muito, muito bom, muito interessante para a gente conversar. Exatamente, né? Então, pedir a todos que já conhecem o trabalho, o projeto Judeus da Amazônia e Marajó Sefadi, que se inscrevam, né, no canal, que é importante para a gente ganhar engajamento, que compartilhem, né, todo o conteúdo. Sempre você vai ter conteúdos relativos à história dos judeus na Amazônia como um todo, né? E apresentar a nossa convidada, que já é mais do que conhecida por todos aqui do canal, né? Que é a nossa querida professora, historiadora, escritora, Iria Chocron. Isso. Obrigada. Obrigada por vocês colaborarem com o meu canal, Marajó Sefadi, com a página Judeus da Amazônia, que são pessoas que estão inscritas e esperam muito assim, novidades diariamente. E estar com vocês aqui para falar do novo projeto é maravilhoso. Muito obrigada. A gente agradece, né? Lembrando que nós estamos gravando em parceria com o Estúdio Everaldo. Exatamente, a Single Produções do nosso querido Everaldo Barreiros, né? Aqui diretamente de Breves, na Ilha do Marajó, né? E em parceria também com o podcast Breves Histórias, né? Isso, então, Breves Histórias e Marajó Sefadi já tem essa parceria, graças a Deus. Há um tempo. Né? Bom, professora, vamos falar um pouquinho, rapidamente, assim, do que é o projeto Judeus da Amazônia e Marajó Sefadi, né? Para aqueles que ainda não conhecem, fale um pouquinho. Olha, o projeto Judeus da Amazônia, Marajó Sefadi, tem como objetivo resgatar histórias escondidas do povo de Israel, do povo judeu, marroquino, que veio para cá no século XIX e século XX. Então a gente resgata essas histórias que estavam escondidas durante muito tempo e agora a gente está vindo à tona, né? Contando histórias de famílias, de imigrações, das histórias pessoais, inclusive, né? De superação, enfim. Então nós abarcamos toda a história desse povo que veio para cá, como imigrantes, né? E que vieram do Marrocos, né? Do Marrocos. Saindo lá da Península Ibérica. Isso. Entendeu? Foram para o Marrocos e depois migraram. Isso. Né? Você lembra, né? Me lembro que você já falou sobre isso aqui. Exatamente. Aqui, Quem né? quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, né, professora? Nós temos aqui no canal, né? Algumas entrevistas, já alguns programas que falam a respeito dessa trajetória. Do próprio Breves Histórias. Tem uma e do entrevista, isso. Inclusive, quando nós entrevistamos você lá no podcast, no Breves Histórias, estava no início o projeto, assim, acho que foi no lançamento, acho que do primeiro livro. Do primeiro livro, foi. Né? Foi. E aí foi muito... A gente já está no 5º, então, né? Exatamente. 2023. Então vamos recapitular rapidinho aqui quais são esses livros. Vamos lá, começando desde Histórias de Beira de Rio, os Judeus da Ilha de Marajó. Foi o primeiro que eu fiz com Karine Sarraf e o Dr. Sérgio Simon, em parceria. Depois eu fiz Judeus Marroquinos, os mestres pedagogos da Amazônia, falando dos professores judeus por toda a região. E depois eu falei sobre as crianças, sobre a nossa diversidade étnica, nossa miscigenação aqui na Ilha de Marajó, né? Para as crianças de 9 e 10 anos de idade, no livro infantil, bem lúdico. E depois falei, o último agora foi sobre Jacó Gabay, o líder judeu do Marajó, que é sobre essa figura mítica para algumas pessoas e que se tornou um grande comerciante que ajudou a desenvolver a cidade de Breves e o interior também da nossa região. E agora, né, escrevendo, que na verdade já terminei, sobre os judeus do Amapá. Isso, exatamente. Que é uma região que fica perto aqui do Marajó. Exatamente essa aqui, né? Essa aqui. Ecos da Torá sob o céu do Amapá. A memória e Sefaditas. Para quem não conhece a região aqui do Marajó, essa parte da região amazônica, nós estamos na Ilha do Marajó, né? Que é o maior arquipélago flúvio marítimo do mundo. Né? E daqui de Breves, onde nós estamos no centro da ilha, né?
basicamente no centro, né? No centro, é. E daqui de Breves a Belém, que é a capital do estado, são 12 horas de navio. De navio. E de Breves para Macapá, né, são 15 horas, 16 horas. Então nós estamos dependendo da maré, né? Dependendo da maré, enfim, que a gente vive aqui pelo ciclo das águas, né? Sim. Professora, vamos falar um pouquinho dessa importância. Como a senhora falou agora aí, o Jacó Gabai, por exemplo, teve uma importância muito grande aqui na região do Marajó. Sim. Importância econômica, né? Sim. Foi uma pessoa muito influente, muito conhecida. É. E essa mesma importância a gente vê também, por exemplo, nesse livro que a senhora fala aqui, sobre os judeus do Amapá, eles têm essa importância, eles foram importantes economicamente. Qual foi a importância da chegada deles nessa região? Eu diria que os judeus do Amapá foram, assim, de uma importância para a construção do estado do Amapá tão forte, mas tão forte que até hoje reverbera isso, né? Você não tem a influência judaica lá, ela é visível nas ruas, nas praças, nos aeroportos, é visível na política, é visível na economia. Então, de todas as capitais que eu já estudei pelo Brasil, assim, que eu já li sobre os judeus no Brasil, Macapá é a capital que mais abraçou o judaísmo marroquino. Pois é isso que eu acho interessante. Tu havias me falado isso antes, e assim, tem algum motivo, alguma razão específica? Porque, por exemplo, houve essa, não seria aceitação, mas esse sincretismo no ponto de vista, né, da cultura. Eu vejo que o amapaense é muito solidário, ele é muito receptivo, ele que é uma característica do nortista, de alguma forma é uma característica do nortista, mais especificamente Só que o amapaense, ao contrário do marajoara e de outros belemenses, etc., ele é receptivo no que diz respeito a diferenças. Sim. Não tem problema, ele é muito tolerante com a diferença. Com meus estudos, eu li tanta coisa sobre a interação entre judeus e amapaenses e via assim, ele via o judeu, o árabe, o africano, seja lá quem for, como se fosse o amigo, o vizinho ali, me empresta um pouco de manteiga, eu te dou açúcar e tal. Havia uma troca, havia uma solidariedade incrível que eu não vi aqui na nossa região, ou Belém, ou Manaus, como eu já estudei também. Então, eles eram... foi uma grande família que se formou no Amapá nos anos 50. Ei, professora, nas outras entrevistas, em alguma das outras entrevistas que a gente teve o prazer de ter esse bate-papo, né? Você falava assim sobre o medo que os judeus tinham, né? Tanto é que, por exemplo, os primeiros judeus que vieram, eles não gostavam de falar, pediam para a família não falar sobre a história deles, não falar de onde eles vinham, né? Eles eram meio receosos, né? Uhum. Aqui na região do Marajó, por exemplo, aqui em Breves, houve essa mesma ligação, por exemplo, que teve, você falou agora aqui lá no Amapá, eles eram muito mais receptivos. Aqui no Marajó foi mais, não houve tanta essa receptividade por conta mais dos próprios judeus que procuraram se afastar, ou não, era uma característica daqui mesmo. O que é que você, durante suas pesquisas, que você eles percebeu? eram indiferentes. Tipo, vem um estrangeiro pra cá... veio um estrangeiro pra cá. Tu quer a minha amizade? Ótimo, eu vou te dar. Se não quiser, eu também não vou te dar. Então, assim, havia essa conduta de indiferença. Se você quiser, fica aí, tranquilo, né? Quer ser meu amigo? Eu serei. Sim. Mas não tem aquele abraço do amapaense, é isso que eu tô querendo dizer. Sim. Né? Aqui, eles não hostilizaram. Viram, por exemplo, os judeus de uma forma natural. Natural, exatamente. Então não havia essa... Não quero dizer que o marajoara era hostil, não, pelo contrário. Ele também era receptivo, mas não era aquele a ponto de você é meu vizinho, eu vou na sua casa. Não, era... Assim como o brevense é hoje, né? Nós somos receptivos, mas nós não somos assim a ponto de abrir a nossa casa totalmente para estranhos. Então, basicamente, era assim o marajoara, mas não hostil. Agora, o macapaense era realmente aberto, né? Receptivo, essa palavra que eu estou usando muito aqui, mas eu tenho que usar, né? E muito fraterno. Isso fez com que também os judeus que chegassem lá e sentissem... Abraçados, assim, muito mais livres para poder expressar toda a sua religiosidade, né, toda a sua cultura. Sim, né? Mas o interessante que uma vez você, Valdir, perguntou assim, Iria,
houve uma influência do Marajó para os judeus, né? Sim. Aí eu vou dizer para ti, houve uma influência dos amapaenses para os judeus. Aí eu vou dizer que sim, com toda a propriedade que houve. Aqui nós não sofremos tanto, mas lá, como eles se entrelaçaram e eram muito chegados um com o outro, os amapaenses acabaram jogando coisas para os judeus de lá. E eles abraçavam, os judeus abraçavam lá essa cultura amapaense. Por exemplo, o Marabaixo. Um amigo meu, os antepassados dele fizeram até sambinha assim para homenagear os negros de lá do Amapá. Inclusive, a comunidade, os quilombolas lá do Amapá conviviam com os Alcolumbre, conviviam com os Aguri, conviviam com os Bemergui. Quando tinha, por exemplo, tinha uma sinagoguinha, que o Dr. Peste fala muito aqui no livro que eu escrevi, tem um texto que ele fala que era a minha sinagoguinha, era uma casa da Dona Estésia Guri, que eles faziam às vezes de sinagoga, mas não era uma sinagoga, era só um momento de encontro, né? Digamos que era uma sinagoga doméstica. E aí, esses judeus, quando eles faziam Rosh Hashanah, ou qualquer evento que tivesse lá, né, de festas judaicas, aparecia todo mundo. Não era só para a comunidade. Não, aparecia. Ele colocou lá no texto dele como se fosse a primeira missa no Brasil, que houve aquele quadro lá, que é a missa no Brasil, que está os índios, está todo mundo. Então ele compara né, esse momento com a primeira missa no Brasil. Que aí ele viu que tinha o pessoal, foi lá comer junto com os judeus, não sabia o que era, né, a comida, mas eles foram lá. E eram católicos. A mãe do Dr. Leão Zaguri, quando o filho dela caía e tinha problemas no joelho, que ele jogava bola, ela mandava chamar a benzedeira. E aí ele dizia assim, mas nós não somos da estrelinha porque ela está falando de Jesus. Aí ela disse, quieta, menino, é pro teu bem. Tu tá entendendo? Então, assim, essas coisas, uau, que sociedade maravilhosa. Isso tu percebeste no relato das pessoas que tu conversaste, das famílias. Exatamente, exatamente. Fui conversando com cada um. Sim. Com cada um. E professora, antes da gente passar especificamente para o livro para falar sobre as famílias que estão aqui no livro... Sim, as histórias que estão contidas aí. Fale um pouquinho dessa importância, vamos falar um pouquinho da importância econômica, porque a gente sabe, eu estive há pouco tempo no Amapá, né, em Macapá, participando do encontro lá, e eu percebi assim uma mudança muito grande na cidade, né? Em Macapá, na infraestrutura, a cidade cresceu muito, está bem mais organizada, muito mais bonita, né? Enfim. E qual foi a importância dessas famílias para esse boom econômico, para moldar a cara da cidade? Para alavancar a economia amapaense. Foi de suma importância. Você tem a família Zaguri, que vai trazer fábrica de automotores, fábrica de refrigerante, e isso no início do século XX, né? Meados, na verdade, 1950. Então, eles vão trazer um monte de coisas que, para o macapaense, uau, o que é isso? Uma fábrica de automóveis, fábrica de refrigerante, sapataria. Então, os Zaguri, eles foram os primeiros a introduzir essa economia mais assim de fora, né? Trazendo para Macapá esse tipo de indústria. E aí você tem os Alcolumbre também, né? Que os Alcolumbre, eles ajudaram economicamente. O Isaac Alcolumbre, ele se tornou um grande comerciante lá. Era belemense, na verdade. Filho de um marroquino. E os Alcolumbres logo fizeram o quê? Um grande comércio chamado Casa Fé em Deus. E o Alcolumbre, o primeiro, o Isaac Alcolumbre, que morou em Macapá, ele era ligado à à compra de ouro, que na época o Amapá tinha o ouro, né? O manganês de Jari, né? Então, assim, ele dava assistência total a esses garimpeiros, né? Comprando esse ouro. E o pessoal, tudo ia para lá com o Alcolumbre. E aí, então, eles investiam, né? Muito assim na cidade de Macapá. Esse Alcolumbre só para dar um exemplo. É da família do atual senador, né? Presidente do Senado. É o avô dele, o Isaac Alcolumbre. Né? Que inclusive era uma pessoa extremamente popular lá em Macapá. Ele andava sem camisa pela rua. O Isaac Alcolumbre. Vamos falar um pouquinho aqui dessas famílias. Calma lá. Essas histórias. Calma lá que a gente vai falar família por família aqui pra gente conhecer. Mas diferentemente, por exemplo, do que aconteceu aqui no Marajó, né? A gente sabe que as famílias vieram, né? Estabeleceram durante um certo período aqui, depois elas foram embora. Sim. Né? E hoje nós não temos descendentes
aqui no Marajó. Nenhum, é só Sarraf Exato, só e os Sarrafos, Botebol. Botebol que estão aqui ainda, isso. né? Os outros foram embora. Sim. Em Macapá também aconteceu esse mesmo fenômeno Esse ou não? deslocamento. Inclusive, eu abordo no livro esse fenômeno do deslocamento, né? Que foi aquela história, né? Macapá não era uma capital avançada e eles precisavam estudar. Sim. À medida que eles iam crescendo economicamente, esses judeus da elite, comerciantes da cidade de Macapá, eles sentiram a necessidade de mandar os filhos para se aperfeiçoar Rio de Janeiro, né? Principalmente Rio de Janeiro. Então foi o que aconteceu com os Zaguri, que foram embora, né? Porque veio a questão da doença, Macapá não era uma cidade avançada também para a saúde. E aí, os Zaguri, por exemplo, não tem mais lá, eles já foram tudo para o Rio de Janeiro. Agora, Alcolumbre estão lá desde sempre, desde 1943. Mas até hoje a gente dá encontra, Bemergui né? também tem lá, poucos Bemergui tem. Pescher foi embora, tem Cohen, Benoliel, assim, são cristãos agora, se eu não me engano, porque eu também não coloquei os Benoliel no meu livro, porque houve carência de fontes. Sim. E alguns se recusaram a falar, né? Porque não são mais judeus, né? Alguns não são mais judeus. Tá. E teve Barcessá também, mas foi embora. Então, assim, resumindo, quem ficou valendo mesmo na cidade, Alcolumbre, Bemergui, Cohen, Zaguri, Pescher, Zaguri, Pescher estão todos para Rio. Não estão mais lá. Não, Pescher está em Pérez. Pérez, desculpa, Pérez está em Macapá ainda. Tá. Tá. Essas famílias vão embora, né? A maioria delas, mas os nomes ficam. Os nomes ficam. Porque nós temos a Praça Zaguri, É. que é uma praça muito, muito conhecida Muito lá em conhecida. lá em Isaac Macapá. Zaguri. E outros monumentos também, né? Tem o aeroporto Alberto Alcolumbre. Você tem a rua, a travessa Sara Rofé Zaguri. Você tem essa praça aí que você falou, né? E o aeroporto. E tem mais um monumento lá, gente. Eu sei que tem a presença judaica lá, é visível na rua. Eu tenho um amigo que ele colocou no livro dele assim, que de todas as capitais brasileiras, Macapá é a que mais tem, é visível os ecos da história judaica lá. Exatamente por conta dessas alamedas, dessas ruas, do aeroporto, da praça. Né? Então, eles deixaram marcados, sim. Sim. Então vamos entrar um pouquinho nesse livro, Ecos da Torá, sobre o céu do Amapá, Memórias Sefarditas. Isso. Né? Mas... Eu quero fazer rapidinho parênteses aqui. Quem me ajudou a escolher o tema do livro, o título, foi o professor Lúcio Mauro, lá de Macapá. Pois é, eu achei assim, muito interessante, poético, inclusive, essa questão do Ecos da Torá, quer dizer, um passado que ficou marcado lá na história. Eu achei muito, muito interessante. Para quem não conhece, o professor Lúcio Mauro é nosso conterrâneo aqui de Breves. Historiador professor também, historiador né? também, que já reside há algum tempo em Macapá, né? Professor, enfim. Já começando rapidinho, eu tenho que falar dele. Porque Fale, ele me professora. ajudou, eu diria Sim. que, se não 50%, mas pelo menos 30% a 40% do livro, porque como ele é historiador Sim. e ele mora em Macapá e isso. conhece a história de Macapá, tem alunos lá, né, ainda é professor, ele me ajudou, vai por esse lado, vai por esse, não, aconteceu isso, acho que tu não deve colocar isso, deve colocar isso. Então, assim, ele foi de uma generosidade incrível, né, me ajudando a montar esse livro aí. O nome dele está nos agradecimentos. Isso. Legal. Então, um grande abraço para o nosso amigo Lúcio professor Mauro. Lúcio Mauro. Bom, vamos falar dos outros apoios também, antes da gente entrar no conteúdo do livro, né? Tá. Sem o apoio, a gente não consegue fazer nada. Não, nem né? um pouco. A gente está batalhando aqui para escrever uns projetos, né, nas leis de incentivo, para ver se a gente consegue captar algum recurso para poder desenvolver os nossos projetos, né? Vamos falar um pouquinho quem são as pessoas, as empresas que lhe ajudaram na realização de mais desse sonho aqui, professora. Não tenho empresa por trás, né? Tenho só o Senado Federal. O Senado me cooptou, me ligou numa noite de agosto do ano passado e perguntou se eu gostaria de publicar um livro pela editora. Me fez o convite. Do Senado? Do Senado, através do assessor do senador Randolfo Rodrigues, que viu o meu trabalho na internet e ficou interessado. E o senador, tem curiosidade sobre
essa memória sefardita, essa presença judaica no Amapá. Sim, isso que eu ia lhe perguntar agora, porque o senador Randolfo Rodrigues, ele não é judeu. Não. Mas ele se interessa pelo tema, ele tem curiosidade, ele pesquisa. Ele é historiador e, como tal, eu creio que E é um político, tema que... né, de lá, do senador, Amapá, né? senador Amapá, também. senador pois pelo Amapá, Isso, exatamente. Uhum. Então, ele tem curiosidade, e aí, então, eu já tinha esse projeto engavetado. E aí a assessoria uniu dele útil, entrou em contato? Aí a assessoria entrou em contato e disse, você quer publicar os teus livros antigos pela editora do Senado? Eu disse, tudo bem, tranquilo, ok. Então você vai participar de feiras, você vai estar ligado ao Senado e tudo aqui, né, a editora do Senado. Aí eu mandei os meus livros antigos, eu mandei o arquivo, né? E aí a assessora disse, Síria, vamos publicar. Você não tem um livro engavetado sobre o Amapá? Eu disse, tenho sim, ainda não comecei a escrever, eu só tenho assim algumas coisas, né, que eu tenho selecionada. Ela disse, olha, vamos escrever um livro já inédito pelo Senado, né? Em vez de a gente publicar os teus antigos, vamos partir do zero a partir desse teu aí e os próximos que virão. Então, fechamos o negócio e aí, né, o senador Randolph vai fazer o prefácio desse livro, está escrevendo já. E é isso. Então, assim, a assessora dele, que é a Esther Bemergui, que é é diretora da editora do Senado, é uma pessoa maravilhosa, me auxiliava em tudo, né? Como é que o Senado faz, como é que é a conduta da editora do Senado. Então, tudo ela teve que me atualizar, porque não é a primeira vez, né, que eu estou numa editora pública, no caso. Então, basicamente, não tem empresas por trás, só o Senado Federal. Aí já tem previsão para o lançamento? Como é que vai fazer? Como ela falou, só depende de ti. Quanto mais rápido tu entregar esse livro, mais a gente consegue editar ele lá para julho. Mas o livro já está pronto, o conteúdo já está todo pronto? Eu já enviei, já está tudo para lá agora. Só estão fazendo a revisão, a diagramação e tudo. Então, brevemente teremos aí o lançamento de mais Brevemente, e aí tem o lançamento vai ser Belém e Macapá. Possivelmente algum em Brasília também, né? Claro. Sim, importante. Então vamos lá, professora. Vamos partir agora do livro. Tá, se você quiser, eu tenho ele aqui, aí você pode ir pelos capítulos, você quer? Não, pode ser, ou a gente pode falar por família, você que sabe. Tá com o livro aí? Então... Tô com ele. Primeiro, assim, eu queria saber como foi esse primeiro contato. Tu viajaste para lá para fazer alguma pesquisa, ou tu recebeste informação? Como é que foi esse pré-livro, vamos dizer assim? Pré-livro, boa pergunta. Assim, eu não tinha condições de viajar para o Macapá porque nós trabalhamos, né, Valdir? Sim. A gente tem nossos compromissos e tal, e o meu chefe, Jefferson Antônio, diretor da DRE, DRE Breve Seduc, ele é difícil de liberar no momento de Saeb, por exemplo, né? Nesses momentos assim de fim de ano e tudo. Então eu me virei com o quê? Eu pedi para que a minha amiga, né, Lúcio Mauro também, eles me mandassem PDFs de livros sobre o Amapá, sobre Mazagão, que eu tinha que falar sobre Mazagão também. Então eles foram mandando, e eu mesmo fui pesquisando, aí eu fui lendo, eu encadernei alguns, li, né? Passei as férias de julho lendo sobre isso, né? E então as entrevistas foram online, mesmo porque os meus amigos que estão aqui, eles já são meus amigos, como tá falando. Então eu já ligava para eles, me conta a história da tua família. A mais de todas essas famílias, a mais dificultosa, eu vou dizer, foi a Pérez, porque eles são muito fechados, né? Eles não quiseram realmente falar. Então eu tive uma dificuldade com a família Pérez, porque de certa forma acho que não são mais judeus também, eles são já, né, assimilados. Eu tive uma pessoa muito importante também que eu quero citar aqui, o Aron Alcolumbre, que é da família Alcolumbre, ele é presidente da Sudã. E ele, nos afazeres dele, ele mandava muito material. Eu dizia, Aron, eu tô sem isso, sem material, como é que eu vou escrever sobre a tua família? Eu preciso de coisas mais interessantes do que as pessoas não viram ainda, não leram ainda, né? Fui atrás de TCCs da Unifap, da Universidade do Macapá. Encontrei 2 trabalhos sobre judeus
de Macapá, mas muito en passant, não eram pesquisas profundas, eu notei. E então eu tive uma dor de cabeça, porque eu pensei que eu iria encontrar uma biografia sobre essa presença judaica na região. E aí eu fiquei surpresa que eu não eram assim imprecisas, eu achei poucas, só esses 2 TCCs, e eram só TCCs. 2 TCCs. Então eu disse, não, esse material não é o suficiente. Se eu quero escrever um livro de mais de 100 páginas, eu vou ter que realmente ir a fundo. Mas como ir a fundo se eu estou no Marajó? E eu nem sou macapaense, nem sou amapaense, né? E professora, você acha que essa falta de material, né, que fale sobre as famílias, parte um pouquinho também do desconhecimento da importância que eles têm para a região? Por exemplo, partindo da sua própria história, né? Você sabia que seu avô era judeu, né? Mas a gente nunca se interessou. Mas nunca se interessou pela história. A partir do momento que você começou a pesquisar, que você começou a ver qual era a importância dele para a região, né? Que você resgatou também, que você não tinha o Chocron no seu nome, né? Isso. Falta esse cuidado, eu não diria cuidado. A pessoa não tem esse conhecimento da importância, por exemplo, que seus antepassados tiveram para determinada região. Talvez seja isso um dos motivos. Seja isso, verdade. Eu conversei com o Cohen, ele disse, a minha família realmente, ele lida com ouro, inclusive, mas a gente não tem mais essa linha judaica. Eu disse, mas eu queria falar com teu pai, que foi um rapaz de 18 anos, Cohen, que eu conversei. Eu disse, preciso falar com teu pai. Então, depois eles desapareceram, não quiseram falar. E também não dá para forçar, né? Exatamente. Agora, assim, eles se animavam quando eu falava, olha, o livro vai sair pelo Senado Federal. Aí eles se animavam. Sim. E aí eles, não. Então teve muita gente que... Eu entrevistei, eu quero falar também aqui, 2 jornalistas do Amapá, o João Lázaro e o João Silva, que foram essenciais para que tivesse assim, um material contundente. Por quê? Porque eles lidam com o memorial do Amapá. Eles lidam com a memória da região, eles têm blogs, eles têm páginas, e aí eu implorei, se você cede o teu material, porque eles tinham material sobre as famílias judaicas que ajudaram a economia, a sociedade, a política, tudo de nicho, todo o material. E aí o João Lázaro, eu quero falar, foi um cara assim que foi ímpar. Né? Ele logo na primeira disponibilizou tudo. Eu disse, olha, tem uma questão dos direitos autorais, tu me autoriza, e na hora pode usar o que você quiser. Não foi só o pode usar o que você quiser, ele simplesmente no WhatsApp ele me mandou todo o material que ele tinha. Ele disse, pode interpretar, pode fazer o que você quiser. Então esses materiais foram me ajudando a configurar o que foi essa presença judaica no Amapá. Exatamente. Se não fosse isso, eu ia ficar, sabe, o tempo todo ligando, eu ligava para os descendentes, porque eu conseguia telefone e eles não atendiam. Não, eu não posso falar. Não, eu vou passar para fulano, vou passar para ciclano. Não, meu avô sabe, a minha tia sabe. Então eu era jogada para um e para outro. Não foi fácil. Usar o Alcolumbre foi difícil, até o Alcolumbre foi difícil, porque eles não gostam de falar, né? Eles têm, porque a maioria deles não são mais judeus também. Sim. O senador o irmão é. Mas, assim, alguns deles não, a maioria não são. Quantas famílias conseguiste aqui para colocar no livro, assim, que tem os pioneiros, eu tive que priorizar. Sim. Porque existem famílias novas lá, Benchaia, Mendes, que são judeus agora, mas que vieram nos anos 90, que foram para os anos 90 para o Amapá. Sim. Mas só que aí eu pensei, não, é melhor eu contar o passado, a história dos pioneiros, que aí eu vou, o quê? Além de eu ter esse limite, eu vou ter poucas famílias para poder explorar mais para o leitor. Aí eu fiquei em 4, Pecher, Bemergui, Alcolumbre e Zaguri. Além do Pérez. O Pérez tem um parêntese, porque eu contei o passado, mas eu não consegui fazer, porque com todas essas famílias eu consegui fazer a conexão com o presente, com o legado deles. Sim. Mas com o Pérez eu tive dificuldade exatamente porque os descendentes não queriam falar. Né? Professora, você não acha que as famílias, os descendentes, eles confundem muito do objetivo do livro? Eu digo isso porque, né? O seu livro ele não é um livro sobre religião. Não. É um livro de história. História, memória. Né? De memória. Então, por exemplo, quando você diz assim, tal família não quis falar com a gente porque hoje eles são cristãos. Eles já não praticam mais a religião judaica. Né? Eles conseguem perceber que não é um livro sobre religião. Talvez por isso eles fiquem
assim, meio receoso, de querer falar, né? Talvez se ele percebesse, não, hoje nós não somos mais judaicos, não praticamos mais a religião judaica, mas a nossa família tem uma importância histórica para a região. Sim. Então vamos resgatar a história, né? Qual foi a participação dele nessa construção. É que eles têm essa confusão. Acho que tem essa confusão, mas o que eu senti foi a falta de senso histórico. Isso que tu falasse, aquele senso de a minha família foi muito importante. Que se dane, eu não estou afim de falar, não, é passado. Então aquela coisa meio largada de eu não quero. E acontece falar. Também aqui na região do Marajó, né? Exatamente. Com alguns descendentes que não gostam. Não quero falar, tocar no passado, e eu nem sei muita coisa, não me interesso por história. Então eu encontrei isso sim, de não se interessar por história. Tá, então vamos falar do... Qual foi a primeira família aqui que está, por exemplo, pelo capítulo? Tu dividiste em capítulo o livro, né? Eu dividi em capítulo. Cada uma família com um capítulo é memória, o que eu falo das famílias, porque assim, o primeiro capítulo é sobre o Amapá, do Cabo Norte ao Amapá. Um apanhado histórico. Isso, um apanhado histórico, geográfico, inclusive, né? O livro tá com o Everaldo? Está aqui comigo. Cadê? Pega aí, Everaldo, pra gente mostrar. Dar uma paradinha pra eu... Não, vamos fazer. Pode botar aqui. Tá aí dentro? Pode ser, sim. Ele tá aqui... Tá no celular. Tá, em formato PDF digital. Dele, exatamente, né? Que é esse que vai sair. É esse que vai sair, exatamente. Tá. Então, assim, ele foi dividido em primeiro a contextualização da região, para quem não conhece, porque muita gente me ligava e dizia, eu não sei onde é, nem sei onde é o Amapá. Não, eu não conheço nada da história dos amapáenses, não sei nada. Então, e essas pessoas que me ligavam eram intelectuais, assim, tá lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, assim, puxa, conta a história do Amapá pra gente. Né? E aí eu tive que contextualizar, por quê? Porque a minha clientela, ela tá lá entre Sul e Sudeste. Aí eu disse, não, deixa eu falar mais sobre o Amapá. Eu falei sobre o Mazagão, né? Mas espera aí que a gente vai falar sobre essa. Ok, então enquanto a professora Iria procura aqui, né, o livro, hoje nós estamos gravando em parceria com o canal Breves Histórias, né, aqui para o Marajó Sefadi, Judeus da Amazônia, falando sobre o novo livro da professora Iria Chocron, Ecos da Torá, sobre o céu do Amapá, Memórias Sefarditas. Bom, professora, eu estou aqui, né, com o seu livro, né, que será lançado aqui em formato digital, PDF né, ainda, PDF, né, que é o mesmo que foi mandado para a editora do Senado, né, que vai ser lançado por lá. Sim. Então vamos falar um pouquinho aqui. Vamos comentar superficialmente. Porque para não entregar tudo. Porque as pessoas têm que adquirir o livro. Lógico. Vamos deixar essa curiosidade. É o famoso spoiler, não dá spoiler. Exatamente, vamos deixar para as pessoas... Vamos lá, professor, eu vou deixar para o senhor aqui e... falar da estrutura. A estrutura do livro está dividida em 6 capítulos, não é isso? 6 capítulos. Né? O primeiro fala sobre a questão... Sendo que esses capítulos são subdivididos em temas. Sim, em temas, exatamente. Mas o primeiro, basicamente, fala sobre a questão histórico-geográfica. O contexto histórico-geográfico do Amapá. Como surgiu, né? Os povos originários, a vinda dos africanos. A localização geográfica. A localização geográfica, as batalhas com os portugueses... Enfim, então... Esse contexto aí do Grão-Pará, que era Grão-Pará, né? Para as pessoas que não sabem, mas o Amapá era do Grão-Pará até 1943. Exatamente. Então tudo isso está no livro, contexto histórico. Tá no livro, of course. Só abrindo um parênteses aqui, por isso que as pessoas confundem até hoje, né? Tem essa briga, castanha do Pará, não sei o quê, porque o paraense quer quer se apropriar para ele. Porque, pessoal, isso aqui era só uma região. Pará, Amazonas e Amapá, né? Formavam o Grão-Pará, né? Então o Amazonas não tá. Manaus, tu quer dizer? Sim. Era só o Grão-Pará. Grão-Pará e Maranhão. Aí o Macapá tava, mas Manaus não. Sim. Então, por isso que fala que a castanha do Pará, porque tudo era só uma região. Mas tinha castanha no Pará, tem castanha no Amapá, tem castanha em Manaus, aí fica essa briga por causa dessas situações aí. Que, na verdade, a história explica, né, professora? Por quê? Sim, claro. Então, olha lá. Então, primeiro capítulo do Cabo Norte ao Amapá, né? Aí fala sobre a história geográfica, formação e acontecimentos administrativos, né? Isso. Aí vem o capítulo 2, Marrocos na Amazônia. Isso. Que vai tratar
Justamente dessa do migração. fato dos portugueses trazerem uma cidade do Marrocos para cá, para a Amazônia, que é o caso de Mazagão. Que existe até hoje Sim, ainda, né? sim. Chamado Mazagão Velho. Mazagão Velho, exatamente. Exato. Não vou falar também para não dar spoiler. Isso, Sim, exatamente. sim. Que, na verdade, assim, por que eu coloquei? Porque além de ser uma situação marroquina, né? Uma cidade marroquina que veio para cá, também veio trazendo alguns judeus, né? Para cá, aliás, para lá, para Mazagão. Então, O próprio nome Mazagão é um derivativo de uma expressão, de um nome... de uma cidade marroquina. Sim, É Mazagon, se eu não me engano. Né? Ah, tá. Ela tem outro nome hoje lá mas assim... No Marrocos. No Marrocos, Então, no capítulo 2 aqui trata, né? O Marrocos na Amazônia, o caso do Mazagão, contexto histórico da imigração marroquina e motivações e desafios da migração. Porque assim... Eu tenho que começar a falar devagar para o leitor sobre esse processo, né, dos marroquinos vindo para Macapá. Então, eu começo justamente já no século XVII, com o Marquês de Pombal, ele já traz judeus junto com a cidade de Mazagão, para a região do Amapá. E aí, logo em seguida, eu já entro na questão mais do final do século XIX para o século XX, que é a vinda dos marroquinos que viriam para o Pará, para o Grão-Pará e não para Macapá. Sim. Não para o Amapá enquanto estado que não existia. Não existia exato. O que eles veem é para o Pará e aí eles param em Macapá, que era uma cidade do Pará, né? Sim. Isso. E esse, de alguma Do Grão-Pará. forma... Do Grão-Pará. De alguma forma, tu já falaste em outro livro teu, por exemplo, essa história dos judeus marroquinos na Amazônia, né? Isso, tu já chegaste a falar, por exemplo, né? Isso. Que eles saem o quê? Da Península Ibérica, especialmente de Portugal. Os judeus né? marroquinos... Atravessa o continente ali pra chegar na eles eram da Península Ibérica, judeus sefaditas, né? Atravessam devido ao édito do rei, Dom Manuel, e depois do rei da Espanha. Eles são expulsos e vão para o Marrocos e ficam 300 anos lá. E aí eu vi depois alguma coisa vem naquela pro região Brasil. lá do Magrebe, que é o norte da África, Da ali, África, né? é isso mesmo, Aldir. Bom, vamos lá. Ao capítulo 3. A chegada dos marroquinos ao Amapá. E aí está dividido em Macapá e a dinâmica do Grão-Pará, adaptação social e cultural, impactos econômicos e sociais na região. Na região, Eliezer Moisés Levi, né, que é um dos... que tem o trapiche, se já for em Macapá, Sim. tem o trapiche Eliezer Levi. Isso, E esse tem é o a rua Eliezer Levi. Então, esse é o capítulo 3. Isso. Tem um trecho aí, tu falaste, o primeiro tema aqui, qual é? Max, por favor, repete aí pra mim. Macapá e as dinâmicas do Grão-Pará. Não, o outro. Adaptação essa social. adaptação. Sim. Sem dar spoiler, mas, por exemplo, tu já falaste de alguma forma sobre isso, né? E tu disseste que houve, assim, um sincronismo, uma certa, né? Nessa questão Isso aí. quando eu falo assim, e eu coloco no livro. E isso dá ênfase no livro lá. Eu dou ênfase no livro dessa sincronia macapaense e marroquinos, mas isso não quer dizer que não houve estranhamento. Sim. Né? Porque toda a sociedade, obviamente, tem tensão. Tu faz essa ressalva também no livro. Faço. Inclusive, eu coloco os estranhamentos, inclusive, que houve lá. Posso contar rapidamente? Sim, sem dar o spoiler. Sem dar o spoiler, senão eles não vão comprar o livro. Foi uma situação que houve. Então tá bom. Deixa pra eles lerem o livro. Tá bom. Isso é superficialmente. Não, é porque é curioso, a situação é curiosa. Interessante. Bom, aí passamos para o capítulo 4, Memórias Sefaditas, os pioneiros marroquinos. Aí vem Zaguri, Pecher, Bemergui e Alcolumbre. Essa divisão e o povo aqui... de Pérez também. Tá. Só um pouco. Essa divisão aqui, ela foi feita por ordem de chegada das famílias ou não? Foi... Por ordem de chegada. Os Zaguri vieram primeiro. Depois os Pecher, Bemergui e Alcolumbre. E os Alcolumbre vieram em 1943. Só como curiosidade, essa família Zaguri tem um escritor também, Dr. Leão Zaguri, que na verdade o livro é dedicado a ele, a dedicatória é ao Dr. Leão Zaguri, porque foi ele que me deu assim o pontapé intelectual, assim, olha, tá aqui, é bonito, houve uma presença em Judaica e Macapá, ele fez aquele livro que eu te emprestei, né, escreveu, e ele me inspirou totalmente, então o livro tinha que ser dedicado a ele, sem dúvida. Ele mora no Rio.
Ele é endocrinologista. E ele, na verdade, eu coloco tantas citações do Dr. Leão, tantas histórias dele, tanto, que ele leu, eu mandei o PDF do livro para ele. E aí ele dizia, eu tenho 2 conclusões para fazer. A primeira, o livro está maravilhoso. A segunda é que eu acho que você está apaixonada por mim. Aí acertou nas duas. Bom, passamos ao capítulo 5º, interculturalidade como processo histórico. Aí tem Macapá como laboratório social amazônico, Isso. identidade híbrida, convivência sem apagamento, contrapontos e tensões da convivência. Isso, é o que eu falei ainda agora, Sim. né? Houve uma coisa bonita entre eles, uma simbiose incrível, mas obviamente havia tensões. Mas eram pontuais, não era aquela coisa, uau, todo dia, todo ano, não. Eram pontuais, uma coisa ali e outra aqui. Pois é, e uma coisa que chama a atenção, porque a cultura judaica ela é muito assim, forte, e há uma certa resistência em aceitar também uma cultura diferente, né? E no Amapá parece que isso... Não. Eu sempre, com esse livro, eu cheguei à conclusão. Os judeus do Amapá eram diferentes de outros judeus de outras localidades. Sim. Eles se deixavam se envolver pelos macapaenses. Sim. Então, assim, isso me maravilhou. Esses judeus que vieram para Amapá, eles são de outra região dos que vieram para cá, para Marajó? Não, os mesmos. Tá mesmo? Tanja, Tetuã, tudo igual. E aí o capítulo 6, que é o último capítulo do livro, né? Sim. Legados e continuidades, a presença Isso. judaica no Amapá. Então, É. memória dos pioneiros, permanências de deslocamentos, né? Quem Sim. ficou e quem foi, empreendedorismo e desenvolvimento local, educação como marca identitária, inserção social e reconhecimento público, representatividade política, continuidade, transformação e identidade, considerações finais e as referências. E as referências? Com relação à questão política, aí a única família que se envolveu do ponto de vista político mesmo, mais sistemático, foi o Alcolumbre mesmo. Ou tem Alcolumbre. as outras famílias não têm assim, uma história política muito forte. Não nas minhas pesquisas. Sim. Alcolumbre total. A família toda está envolvida, porque Tá. parece que tem inclusive... Tem uns, que lá no Amapá mesmo, em Macapá também. Macapá, Agora, com relação, por exemplo, à questão, o pessoal tem muita curiosidade de bastidores como foi produzido o livro, por exemplo. O momento que tu escrevia, qual foi o momento que tu escrevia, se era de manhã, se era de tarde, porque isso parece coisa, mas é curioso, né, esses bastidores. Como é que se deu a escrita desse livro? Era o dia inteiro. Eu me trancava no quarto e No computador ali. E no computador. E a minha filha dizia, quando é que vai terminar? Quando é que vai terminar? Quando é que vai terminar? Porque eu não estava dando atenção para ela. Sim. Então eu me tranquei. E aí, quando eu fiz as considerações finais, que eu acabei, eu desatei no choro. Porque foram meses assim, de portas fechadas, foram de uau, pro Senado, eu tenho que evoluir na escrita, eu tenho que ser mais assim. Não vou dizer a palavra perfeita, né? Isso me dava assim uma... Você é mais cuidadosa. Isso, mais cuidadosa nas pesquisas, nas falas. Mas tu é meio tudo. perfeccionista mesmo, tu gosta Sou, da coisa, né? sou, Então, sou. os detalhes te preocupam muito, né? Eu te conheço já, eu sei disso, entendeu? Ilha, mas independente desse perfeccionismo que tu tens, né? Que eu acho que quem produz... Acho que todo escritor tem, tem esse perfeito, cuidado. Qualquer é. escritor, qualquer artista, qualquer pessoa que Isso. vai criar sua obra, Isso, né? Ele tem quer fazer a coisa- esse cuidado, Sim. né? Só que você já tá Quinto? No quinto Quinto livro. livro. Só que antes, Max, é o seguinte, eu escrevia livro para Sim. memorialista, calminho. É isso que eu quero te perguntar aqui. O que é que eu quero saber de ti aqui? Aham. O que é que tu percebes do início, lá da Ilha, como escritor, naquele primeiro livro, como tu falas agora, memorialista, para esse livro que não deixa de ser um livro de memória, não tuas, mas de outras pessoas, né? Como é que tu vê esse teu trajeto daquele primeiro livro, da escritora Ilha Chocron, que começou lá naquele primeiro, para até esse aqui? Evolução. Eu tô mais exigente comigo mesma. Antes eu vou fazer aqui porque alguns velhinhos vão ler, né? Tem que ser uma linguagem bem acessível, bem memorialista e tal. Agora não. Vamos lá, vamos evoluir, porque a gente tem que ir a fundo nas fontes, tem que analisar mesmo, não se agradar cicrano ou não, tanto faz. Eu tô assim, nessa vibe, né? De não querer agradar total. Então vamos lá, vamos escrever e colocar o teu ponto de vista também. Né? Então, é assim que tá. Mas daí também já flui com mais tranquilidade. Porque Já o flui hábito com mais tranquilidade, com certeza. Quanto tempo tu passaste para escrever?
Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 6 meses. Do ano passado 6 até... meses. Para escrever. Para escrever. Fora o período de pesquisa. De pesquisa, que Exatamente. faz um tempo que eu também tinha essa pesquisa, né? Exatamente. Bom, então olha, Ecos da Torá, Sobre o Céu do Amapá, Memórias Sefarditas, o próximo livro a ser lançado pela editora Do Senado, né? Federal. Mais um livro Previsão para quando? Junho, julho. Uhum. da nossa querida Iria Chocron, né? Eu vou Professora, dar, historiadora, eu quero falar aqui rapidinho antes de terminar, que eu vou atualizar, né, no meu canal as pessoas que estão interessadas no projeto aqui. Eu vou atualizar na página Judeus da Amazônia, eu vou colocar vídeo aqui com o querido Everaldo Barreiros, que sempre faz vídeo comigo. Então, eu vou falando desse livro aos poucos, né, quando ele estiver pronto, porque isso aqui também, eu quero falar, é uma capa improvisada. Sim, não é a né? capa ainda Não é a final. capa, porque o Senado tem o controle de tudo. Sim, não é? sim. Então, eu vou avisando todos os percursos que esse livro percorrer, porque ele vai ser de suma importância para uma sociedade que até então, como eu coloquei, até então essa história, ela estava escondida. Sim. Ainda tem muita história ainda escondida. tem muita história escondida, como eu coloco nas considerações finais. Existem histórias ainda ocultas que, né, ele está só começando. Sim. Então, vai ter um momento de resgate. Alguma pessoa pode tentar resgatar essas histórias ocultas, né? Agora, Iria, só uma curiosidade também com relação a essa... O Senado se encarregou de fazer apenas a editoriação e a publicação, por exemplo, e a distribuição é só contigo? Distribuição, não, é com eles. Eles mesmo, tudo, né? Tudo. Mas eles vão mandar os até exemplares lançamento, tudo. Mas eles vão fazer absolutamente tudo só por Brasília lá? Tudo por Brasília. Né? Não vai ter lançamento em Macapá? Não, em Macapá, com certeza. vai. Belém, Brasília, Macapá. Mas tu vai receber Macapá, também os teus principalmente. exemplares para fazer a Isso eu não divulgação sei. aqui no caso, né? Não me falaram nada. Vai avisar onde vai ser vendido. O que eles me falaram é que cada entidade judaica vai ter seus exemplares de graça. Ah, tá. Agora, quanto a mim, se eu posso ter os meus exemplares para doar para os meus amigos, ou vender, ou mesmo Sim, pois é vender, isso que eu tô eles falando. não foram muito claros ainda. Ah, Não sei tá. se a Esther Bemergui vai assistir. Sim. Tu passar seus direitos autorais tudinho lá para ele. Passei tudo. Tá tudo. Iria, fala um pouquinho agora dos teus próximos projetos. O que é que tu já tens em vista aí? Que eu sei que tu não para, né? A minha editora, Isso. I.Chocron Limitada Editora. Opa! Que vai dar força para os escritores brevenses, marajoaras, aqueles que querem contar suas histórias, aqueles que querem, que têm o sonho de escrever, mas não pode, porque Sim. tal editora cobra muito Isso. caro. Então eu quero dar essa acessibilidade a essas pessoas, a esses escritores Sim. enrustidos, né, que querem, que tem até material na gaveta. Tem, e tem. Mas aí, poxa, é muito caro. E por conseguinte, nós não temos incentivos públicos, a não ser esses editais que a gente tem que fazer, né? Essas leis que saem. Mas nem sempre é aprovado. Então, assim, a minha vontade é essa, né? E aí eu montei agora CNPJ com o contador. Então, eu já vou começar a... como é que eu vou dizer? Incrementar essa editora. A primeira, Cássia Benatar, lá de Gurupá, eu quero montar o livro dela, porque ela tem uma história muito bonita dos judeus de Gurupá. Sim. E ela é louca, assim, para montar um livrinho que ela tem, já é mestre, né? Nessa história de judeus de Gurupá. E tantas outras pessoas, né? O próprio professor Rociclei de português também, que está fazendo mestrado agora em História Social da Amazônia. Ele tem uns livretinhos, assim, que ele é louco para publicar. Na própria academia nossa, tem gente que tem muita coisa bonita, né? E não tem oportunidade. Então, vai funcionar em casa, obviamente, né? Vai ficar uma coisa, assim, bem doméstica. Sim. E aí eu vou articular com contatos e tudo para ela ficar bem organizadinha. E aí... E além disso, também tem o teu canal.
O meu canal, que eu tenho que ficar movimentando, o professor Everaldo Barreiros, o cantor Everaldo Barreiros, o documentarista Everaldo Barreiros. Como é que chama? Videomaker. Videomaker. Ele me incita a fazer vídeos o tempo inteiro. Ele diz, e aí, bora lá levantar o canal. É porque eu sou muito preguiçosa para a internet. Eu sou da geração 80, que é aquela que não lida muito com imagem. Sim, né? Porque hoje tudo é imagem, tudo é foto, tudo é isso, aquilo. Eu estou entrando nisso agora por conta de... Necessidade. Uma amiga minha falou, por que tu não vem lançar o teu livro? Teve o meu lançamento do meu livro agora do Jacó Gabay. Eu não pude por conta do trabalho. E aí ela jogou na minha cara, como é que tu consegue fazer teus trabalhos daí de breves e não viaja, né? Não faz, assim, fica uma coisa chata. Eu disse, olha, eu tenho um impulso muito grande, isso uma amiga minha falou em Manaus. Tu tens um judaísmo muito pulsante dentro de ti, uma coisa que te faz levantar todos os dias com aquela paixão. Eu vou escrever, eu quero escrever. Qual é o próximo projeto dos judeus? Mas aqui, eu acho que sempre os judeus, né? Uma amiga minha também falou isso, ela disse, Síria, quando a gente fala de história e tal, tem reunião pedagógica e tudo, mas se alguém falar a palavra judeu, tu já fica assim, olhando. Então é assim. Então é o que me faz levantar toda manhã. Você tem que ter uma paixão na sua vida que faça você levantar, respirar, com entusiasmo, né? E dizer, uau, hoje eu quero, né? Isso. Pensando já naquilo. Então é isso tudo aqui, todo esse projeto judaico. Então, assim, os projetos, eles vão continuar à medida que eu for tendo ideia, que eu sou, como o Valdir fala, eu sou inquieta, né, que do nada eu tenho uma ideia, vamos lá. Da editora foi, porque eu tive muita dificuldade com editoras, eles me roubavam, assim, na cara dura. E aí, editor não, é complicado. Tá na hora, né, eu já tenho 54 anos, eu preciso ter um empreendimento meu. Então veio essa ideia de que eu quero trabalhar com coisas que eu gosto de fazer. Né? Eu não sou uma grande escritora, na verdade eu sou só uma memorialista, sou uma coisa assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de contar histórias. Eu não pretendo ter Pulitzer nem Jabuti, não é isso. Mas é aquela coisa de resgatar essas histórias, de colocar à tona para as pessoas lerem, né? Porque a memória... o povo que não tem memória, ela não tem futuro, ela não tem perspectiva, se você não dá valor para o seu passado. Você não sabe de onde você de onde vem, você veio. Né? E aí eu sinto, aqui na chegar. nossa cidade eu sinto muita falta disso. É verdade. Então, infelizmente, a gente está num local em que a gente tem que se virar para que a gente faça história. Exato. E aí eu já convido vocês, inclusive... Na Câmara Municipal, semana que vem, vai ter um evento em homenagem à lembrança da imigração judaica, dia 18 de março, né? Eu vou fazer 2 eventos. Um vai ser na Câmara Municipal, vai ter a banda, inclusive, tocando, a banda Filhos de Breves, tocando o hino de Israel, tocando o hino de Breves também, claro, né? E vai ter uma sessão com os vereadores e lá vai estar o documentário. Eu vou mostrar o documentário para os vereadores, né? Os judeus do Marajó. E aí vai ter um coquetel logo em seguida. E no CEDEP vai ter uma discussão sobre miscigenação amazônica e vai entrar a questão da imigração judaica. Então a gente vai abarcar todos os povos que vieram para cá, para a nossa região, que ajudaram na construção, né, da nossa identidade. E vai ter a presença de professores da rede estadual. Aí eu já faço convite para vocês lá no CEDEP, 8 da manhã, 18 de março. É para lembrar. Os 2 eventos no dia 18, né? Não, o da Câmara está entre o dia 17 e 19. Eles vão me dar a data exata. Tá. E por quê? Porque o próprio Helder Barbalho, governador do estado, ele decretou uma lei 11.244 que está decretado, né, que todas as pessoas têm que fazer eventos para lembrar a imigração para o Pará, a imigração judaica para o Pará. Então, ele me deu um grande presente, o governador do estado, gente. Porque aí, até meu chefe disse, Síria, esse ano tu vai fazer algo mais do que nunca, porque agora é lei, né? Ele instaurou uma lei, então, para mim, eu gostei mais do que o meu aumento de 6%. Então, assim, né, fiquei super feliz com o governador, e aí, quando ele veio no Elisete, não sei se você lembra, teve Sim, eu vi, né? na reinauguração, né? Isso, aí eu disse, posso tirar uma foto? Um abraço, assim, de agradecimento à lei. Ele até riu, né? Escuta, para a gente voltar para Macapá, essa questão da relação lá entre, né, os macapaenses e os judeus, tu disseste que no ano passado houve uma escola que fez referência, fez um trabalho voltado para a questão dessa migração
judaica no Amapá. Conta aí um pouquinho dessa história. Foi no Carnaval de 2025, a escola Mocidade Independente Império da Zona Norte homenageou o Isaac e a Alegria Alcolumbre, que eram comerciantes, né, avós do atual presidente do Senado. Então, eles contaram essa história na avenida. E o tema foi Isaac e sua Alegria, um conto de amor na passarela da folia. E foi, se vocês puderem acessar no YouTube, o desfile foi a coisa mais linda, assim, porque na avenida eles contaram, eles fizeram uma pesquisa bem apurada, mandaram para mim, inclusive o diretor da escola mandou isso aqui, mandou a camisa, né, aqui mostrando o Isaac, a Alcolumbre com a Alegria. Porque é um casal mítico lá em Macapá. Se vocês forem conversar com as pessoas mais antigas, você conheceu a Alegria Alcolumbre? Conheci. A dona Alegria, ela não errava troco. Quando eu era pequenininho, um rapaz me falou, um senhor já, quando eu era pequenininho, eu fui comprar na venda dela, a minha mãe me deu o dinheiro certinho, né? E aí, tu compra isso. Aí tá, a dona Alegria deu o troco, né, pra mim, e ele tinha 9 anos de idade, mais ou menos. E aí, quando ele passou um senhor vendendo pirulito. E aí ele vai e desvia uns centavos para comprar esse pirulito. Quando ele chegou com a mãe dele, aí a mãe dele disse, olha, tá errado o troco. Volta da onde tu vieste, teu trajeto, porque a dona Alegria Alcolumbre não erra troco. E aí ficou esse imaginário social lá em Macapá, se tu falar assim, a dona Alegria não erra troco. Porque ela era alinhadura né, com dinheiro, e ela sabia exatamente o que ela estava vendendo, o troco que ela estava dando, etc. E esse desfile, então, na verdade, é uma história também dos judeus, não só na Amazônia, mas da cultura. Da cultura marroquina na Amazônia. Então, o primeiro carro vem homenageando os marroquinos, Marrocos, né? Tem um carro dos como é que fala? O Abre-Alas lá, que chama? O Abre-Alas, não, como é que é o nome dos líderes marroquinos? Gente, é um nome árabe, né? E aí, os carros marroquinos, as roupas marroquinas, então eles retratam a cultura marroquina num primeiro momento, no Abre-Alas. Depois você já vai ter o Isaac, né, com alegria no meio lá no carro do Marrocos, vindo para a Amazônia. Né? Aí depois o desfile já é todo o Amazônia e chega a Macapá. Aí tem um carro que é com os descendentes e tudo. Então, foi um desfile muito bonito. Tá no YouTube isso. Esse desfile deve estar, né? Então, quem puder assistir, né? Desfile da... Mocidade da Zona Norte. Desculpa, Mocidade Independente da Zona Norte. Da Zona Norte. A escola de samba de lá de Macapá. Império né? da Zona Norte. Então, pronto. E eu quero agradecer, inclusive, ao Adilan, ao William, eles que me deram a camisa aqui, disse, olha, e tal. Foi usado pelos carnavalescos e eles me deram principalmente o projeto de pesquisa que eles fizeram para poder colocar, para entender a cultura marroquina, para entender a dinâmica do casal Alegria e Isaac Alcolumbre e homenagearam não só o casal, mas obviamente homenagearam os imigrantes marroquinos. Bom, Iria Chocron, eu quero te agradecer aqui por ter feito o convite. Eu vou agradecer ao professor Fala também, para a gente estar aqui contigo hoje no canal, né? No Marajó Sefadi, do Judeus da Amazônia, né? E poder conhecer mais um pouco do teu trabalho, né? A gente que é aqui da região, a gente aprende muito com a tua pesquisa, né? Eu, principalmente, que eu me interesso, né? Também, é um assunto que me interessa muito, essa formação da nossa região, né? Formação do nosso povo, porque nós somos... da Amazônia, né? no geral. E aqui na nossa região, principalmente, né? Me interessa muito mais. Então, quando a gente tem a oportunidade de debater, de conhecer projetos como esse teu aqui, a gente fica muito feliz. Então, agradecer pelo convite para eu estar aqui hoje. Eu que agradeço, vocês são meus amigos, assim, fiéis no podcast, sabe? Assim, quando eu penso, eu quero fazer um podcast, só penso em vocês dois, porque as perguntas são inteligentes, são pertinentes, são, assim, maravilhosas. Claro que eu sou muito mais... eu quero abrir logo o livro, eu quero falar de tudo, aí vocês me contenham, né? Vocês são mais contidos. Então obrigado, tá? Mais uma vez, aquela parceria entre o canal Breves Histórias, podcast Breves Histórias e o Judeu da Amazônia, Marajó Sefadi. Isso, obrigada. Exatamente. Inclusive, foi difícil a nossa agenda, né? Porque a gente tem compromissos diversos, aí de repente... Mas a gente faz
o possível e às vezes até mais do que o possível para estar aqui. A Ira é uma amiga de longa data, trabalhamos juntos, né? E eu fiz questão também de estar aqui e agradecer também o convite. E eu admiro a tua escrita demais. Eu quero chegar a teus pés ainda. Bom, como o canal é seu, né? Nós estamos como convidados finaliza, hoje. Né? Você convida os seus inscritos, né? Para que conheçam um pouco do seu trabalho e se inscrevam também, né? Bom, gente, como a gente já debateu aqui, como vocês viram, é lançamento, né? Um novo livro, Ecos da Torá sobre o céu do Amapá. Memórias Sefaditas, que foi feito assim com muito carinho, inclusive a capa eu contratei uma menina do Rio de Janeiro, uma designer chamada Rebeca, que ela fez aqui a fortaleza de Macapá, né? E aqui ela colocou a Rai, que é uma letra hebraica que quer dizer vida em português. Então eu acho que imigração e vida tem tudo a ver, recomeço, né? Sim. Então eu acho que é uma capa lindíssima e eu acho que está falando tudo tá de acordo com o conteúdo do livro. Sim. E então eu quero convocar a todos, né? Eu vou, como eu falei ainda agora, eu vou ficar noticiando de quando é que vai ser lançado, falar das curiosidades, algumas, né? Nem todas, do livro. E sim, quando tiver prontinho já para lançar, né, na internet, com certeza eu vou chamar vocês de novo. Tá bom? A gente quero agradecer ao professor Valdir, professor Max Charles, excelente cantor também de MPB. Ele que luta pela MPB contra esses rock doido que existe. Né? Então eu admiro muito também, né, algo mais tranquilo, querida. Mais soft. E, Everaldo. Claro, o Everaldo, que sempre está comigo aqui. Que nosso braço direito. Nosso braço direito, exatamente. A Single Produções. E é isso. Muito obrigada, tá, gente? Eu queria falar mais coisas, mas vocês estão me contendo para não contar, não dar muito spoiler. Do livro, né? Melhor não. Então tá, pessoal, um abraço a todos vocês. Hoje, gravando aqui em parceria, podcast Breves Histórias, Judeus da Amazônia e o canal Marajó Sefadi, ok? Inscrevam-se no canal, compartilhem para que mais pessoas conheçam o projeto Judeus da Amazônia Marajó Sefadi. Um abraço a todos. Tchau.